O milagre que devolveu a luz aos olhos de Francisca. Francisca Oliveira tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida para sempre. Sentada no consultório do oftalmologista, com as mãos trêmulas segurando o laudo, ela ouviu as palavras que ecoaram como uma sentença: aniridia congênita bilateral. Sua íris está praticamente ausente, e a degeneração da córnea está avançada. Com o tempo, você perderá a visão completamente. O médico explicou que era uma condição rara, sem cura, e que os tratamentos disponíveis apenas retardariam o inevitável. Francisca saiu do consultório com lágrimas escorrendo pelo rosto, o mundo ao seu redor desbotando como se já estivesse perdendo a claridade que tanto temia perder. Os meses seguintes foram um pesadelo. A sensibilidade à luz se tornou insuportável, e mesmo com óculos escuros especias, qualquer claridade a faziam lacrimejar de dor. As manchas na visão aumentavam, e as tarefas mais simples, como ler um livro ou reconhecer um rosto, se tornavam um desafio. Francisca, que sonhava em ser professora, viu seu futuro desmoronar. Como vou ensinar se não enxergo meus alunos? Pensava, enquanto se isolava em seu quarto, evitando até mesmo a luz do dia. Mas o pior não era apenas a doença. Era a sensação de abandono. Sua família, embora carinhosa, não entendia a profundidade de seu desespero. Seu namorado, que jurava amá-la do jeito que ela fosse, começou a se afastar quando percebeu que a vida ao lado de uma pessoa com deficiência visual não seria como imaginava. Você merece alguém que possa te ver como você é, disse ele, em uma desculpa que soou como uma facada. Francisca se sentiu sozinha, traída, e acima de tudo, sem esperança. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta sem perspectivas, uma mulher de voz suave se aproximou. Moça, você parece tão triste. Posso orar por você? Francisca, cética, quase recuou, mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez assentir. A mulher, chamada Dona Maria, colocou a mão em seu ombro e começou a orar com uma autoridade que Francisca nunca havia ouvido antes. Senhor Jesus, toca nesta filha. Ela precisa de um milagre, e o Senhor é o Deus dos impossíveis. Quando terminou, Dona Maria lhe entregou um folheto: Venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, Deus opera milagres todos os dias. Francisca guardou o papel no bolso, sem muita convicção. Mas naquela noite, enquanto chorava mais uma vez, sentiu algo dentro dela dizer: vá. No domingo seguinte, com o coração apertado, entrou pela primeira vez na igreja. O que viu a deixou sem palavras. Centenas de pessoas orando com fervor, mãos levantadas, vozes clamando por milagres. No altar, o pastor falava sobre fé como uma semente que, quando plantada com determinação, germina o impossível. Deus não muda as coisas por acaso. Ele muda quando a gente crê, declarou, enquanto a congregação respondia com amém enfáticos. Francisca sentou-se no fundo, observando tudo com desconfiança. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, algo a impulsionou a se levantar. Tremendo, ela subiu ao altar, onde uma senhora a recebeu com um abraço apertado. Filha, hoje é o seu dia, disse, enquanto ungia sua testa com óleo. O pastor impôs as mãos sobre seus olhos e começou a orar com uma unção que Francisca sentiu como fogo. Saia, cegueira. Em nome de Jesus, os olhos desta jovem serão restaurados. A corrente de oração começou. Dezenas de vozes se uniram, repetindo: é nosso, Satanás, solta, com uma força que abalou o templo. Francisca sentiu algo estranho. Uma pressão nos olhos, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando ali. De repente, uma dor aguda e então, uma claridade. Ela piscou, assustada. Eu estou enxergando. As lágrimas escorriam, mas desta vez não eram de dor, e sim de espanto. As manchas que nublavam sua visão haviam sumido. As cores, antes desbotadas, agora brilhavam com intensidade. Ela olhou para as mãos, para o rosto do pastor, para a multidão que celebrava. Glória a Deus, gritou alguém. É um milagre, ecoou o outro. Nos dias seguintes, Francisca voltou à igreja todos os dias. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orou a noite inteira, agradecendo e clamando por forças para não desistir. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e começou a contribuir, mesmo com suas finanças apertadas.
Deus honra quem o honra, dizia o pastor, e Francisca viu isso se cumprir quando, semanas depois, recebeu uma ligação do hospital. Seus exames mostravam que a aniridia havia regressido. Os médicos, estarrecidos, não tinham explicação. Isso não tem lógica médica, disseram. Mas Francisca sabia, era a mão de Deus. Hoje, 2 anos depois, Francisca não só recuperou a visão como realizou seu sonho de ser professora. Toda semana, ela sobe ao altar da Universal para dar seu testemunho, incentivando outros a não desistirem. Eu aprendi que a fé não é esperar o milagre acontecer. É agir como se ele já tivesse acontecido, diz, com os olhos brilhando. Deus não mudou minha vida porque eu era especial. Ele mudou porque eu crer que ele é fiel. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Francisca Oliveira se tornou mais uma prova viva de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé encontra a unção de Deus. A notícia do milagre de Francisca se espalhou rápido pela cidade. Quem antes a via como uma coitada, agora olhava com admiração. Mas ela sabia que não era o final, era só o começo. Um dia, enquanto organizava suas anotações de aula, recebeu um telefonema inesperado. Era a diretora de uma escola municipal, que havia ouvido seu testemunho na CCB. Francisca, temos uma vaga para professora de reforço. Muitas crianças aqui desistem dos estudos por falta de incentivo. Acho que você, mais do que ninguém, pode mostrar a elas que nada é impossível, disse a voz do outro lado da linha. Ela aceitou na hora. Não era uma escola grande, mas era ali que Deus a queria. Nas primeiras semanas, notou algo estranho, muitos alunos tinham olhares vazios, como se já tivessem desistido antes mesmo de tentar. Foi então que Francisca teve uma ideia. Vamos fazer um acordo, disse a turma, no primeiro dia. Todo mês, quem melhorar as notas ganha um almoço especial na minha casa. E quem tirar a maior nota da sala ganha um presente. Os alunos riram, achando que era brincadeira. Mas quando o primeiro mês passou e ela cumpriu a promessa, tudo mudou. As crianças começaram a chegar mais cedo, a pedir ajuda, a acreditar. E Francisca, além de ensinar matemática e português, compartilhava algo mais importante, sua história. Eu já fui cega, mas hoje enxergo. Não por causa dos médicos, não por sorte. Porque Deus ouviu meu clamor, dizia, enquanto corrigia as provas. Se ele fez isso por mim, imagine o que pode fazer por vocês. E os milagres não pararam por ali. Um dos alunos, o Lucas, de apenas 10 anos, arrastava uma perna desde pequeno por causa de um acidente. Os médicos diziam que nunca andaria direito. Mas depois de ouvir Francisca falar sobre fé, o menino começou a frequentar a Universal com a mãe. Uma noite, durante um culto de libertação, o pastor orou por ele. No dia seguinte, Lucas chegou correndo na escola, sem mancar. Tia Francisca, olha! Gritou, pulando de alegria. Ela abraçou o menino, com lágrimas nos olhos. Não era coincidência. Era Deus agindo novamente. Hoje, a sala de Francisca é a mais disputada da escola. Os pais dos alunos começaram a frequentar a CCB, atraídos pelas mudanças que viam nos filhos. E ela, que já foi uma mulher quebrada, agora é uma líder. Não só na escola, mas na igreja, onde ajuda a orientar outros que chegam desanimados, doentes ou sem esperança. Muitas pessoas pensam que milagre é só cura física, costuma dizer nos cultos. Mas o maior milagre é quando Deus toca o coração de alguém e faz essa pessoa nascer de novo. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos. Francisca não só recuperou a visão, como enxergou além, viu que Deus a havia curado para que ela curasse outros. Não com remédios, não com palavras bonitas, mas com uma fé que move montanhas e transforma vidas. Porque na Igreja Universal, os milagres não são exceção. São a prova de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus faz muito mais do que imaginamos. E a história de Francisca Oliveira é só mais uma entre milhares que comprovam, onde a fé, o impossível vira testemunho. E foi assim que a vida de Francisca se tornou um farol na comunidade. Não demorou para que as pessoas começassem a procurá-la não só pela sua história, mas pela força que emanava dela. Muitos chegavam com lágrimas nos olhos, contando suas lutas, suas dores, seus medos.
E ela, com aquele sorriso sereno que só quem já viu o poder de Deus de perto pode ter, ouvia cada um com paciência. Minha filha, se Deus abriu meus olhos, Ele pode abrir qualquer porta na sua vida, dizia, segurando as mãos trêmulas de quem já havia perdido a esperança. O que parece impossível para nós, para Ele é só mais uma oportunidade de mostrar seu amor. Um dia, uma jovem chamada Marisa chegou até ela após o culto. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos apertando um lenço molhado. Contou que os médicos haviam desistido do seu caso, um tumor raro no cérebro, sem tratamento possível. Os familiares já se preparavam para o pior, e ela, com apenas 22 anos, sentia que a vida lhe escapava entre os dedos. Eu não quero morrer, irmã Francisca, sussurrou, a voz quebrada. Mas não sei mais em quem acreditar. Francisca não hesitou. Pegou a Bíblia que sempre carregava na bolsa, abriu em Marcos 11h24 e leu em voz alta. Por isso, vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Então, fechou o livro, olhou nos olhos de Marisa e disse com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Hoje mesmo, você vai sair daqui com a certeza de que está curada. Não porque eu disse, não porque você sente, mas porque Deus já fez. E ali, no meio da igreja, entre irmãos que se uniram em oração, Marisa se ajoelhou. Francisca impôs as mãos sobre sua cabeça, e o pastor, percebendo o momento sagrado, liderou uma corrente de fé. Não foram minutos, foram horas de clamor, de lágrimas, de declarações de vitória. Até que, de repente, Marisa sentiu algo estranho, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível tivesse tocado sua testa. Quando se levantou, a dor que a acompanhava há meses havia sumido. Os exames que fez na semana seguinte deixaram os médicos boquiabertos, o tumor não só havia diminuído como desaparecido por completo. Não tem explicação médica, admitiu um dos especialistas, coçando a cabeça. É como se nunca tivesse existido. Mas Marisa sabia a explicação. E não demorou para que ela também estivesse de pé, diante do altar, contando como Deus havia mudado sua história. Assim como Francisca, ela se tornou mais uma prova viva de que, onde a medicina diz a não, Deus diz a sim. E as histórias não pararam por aí. Um homem que chegará arrastando uma perna atrofiada por um acidente de trabalho jogou fora as muletas depois de um culto de libertação. Uma mãe que chorava pela filha viciada em drogas viu a jovem entrar pela porta da igreja, limpa, restaurada, com a Bíblia na mão. Um casal à beira do divórcio renovou os votos no mesmo altar onde, meses antes, haviam chorado a separação. Francisca olhava tudo aquilo e sorria, lembrando do dia em que ela própria havia entrado naquela igreja, cega e desesperada. Agora, não só enxergava com os olhos, mas com o coração. Via além das paredes, via almas sendo salvas, famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas. Deus não faz acepção de pessoas, ela costumava dizer aos novos irmãos. O que Ele fez por mim, por Marisa, por cada um aqui, Ele pode fazer por você também. Basta crer. E assim, o que começou como um milagre pessoal se tornou um movimento. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os testemunhos não são apenas histórias. São sementes. E cada vida transformada planta a fé em outra, e outra, e outra, como uma corrente que não se quebra. Hoje, anos depois, Francisca ainda está lá, na mesma igreja, agora como uma das líderes do grupo de oração. Seu cabelo já tem alguns fios brancos, mas seus olhos, aqueles que os médicos disseram que nunca mais viriam à luz, brilham mais do que nunca. E toda vez que um novo irmão chega com o coração partido, ela repete as mesmas palavras que ouviu daquele obreiro anos atrás. Deus não desistiu de você. E se você não desistir dele, vai ver coisas que nem sonha. Porque milagre, no fim das contas, não é só o que Deus faz. É o que Ele continua fazendo, todos os dias, na vida de quem acredita. Naquela mesma igreja, em uma tarde de sábado, entrou um jovem chamado Mateus. Ele vinha arrastando os pés, como se cada passo pesasse mais que o mundo. As marcas no rosto não eram só das brigas de rua, mas de uma vida inteira de rejeição. A mãe o havia abandonado ainda criança, o pai nunca o reconheceu, e as ruas de São Paulo se tornaram seu único lar. Até que um dia, um irmão da congrega, que trabalhava como motorista de ônibus, o viu chorando em um banco de praça e lhe estendeu a mão. Vamos, meu irmão. Tem um lugar onde você vai ser recebido. Mateus não acreditou.
Já tinha ouvido promessas antes. Mas algo na voz daquele homem era diferente. Não era piedade, era certeza. Como se ele já soubesse que, ali dentro, entre aqueles bancos de madeira e os hinos cantados com o coração, havia uma resposta para a dor que ele carregava há tanto tempo. No primeiro culto, Mateus não conseguiu nem levantar a cabeça. As lágrimas caíam sem parar, molhando o lenço que uma irmã lhe ofereceu em silêncio. Ele não sabia orar, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor começou a falar sobre o amor de Deus que não o abandona, algo dentro dele se quebrou. Não de tristeza, mas de alívio. Como se, pela primeira vez, alguém estivesse falando diretamente com ele. Depois do culto, Francisca se aproximou. Ela reconheceu aquele olhar perdido, aquela dor que transbordava sem palavras. Sentou-se ao lado dele e, sem pressa, começou a contar sua própria história. Falou dos médicos, da cegueira, da noite em que Deus a curou. Mas mais do que isso, falou do que veio depois, a paz, a família que encontrou na igreja, o propósito que nunca teve antes. Eu também achei que ninguém ia querer me ajudar, disse Mateus, enxugando o rosto. Mas aqui, parece diferente. Por que é diferente? Respondeu Francisca, segurando sua mão. Aqui, a gente não olha para trás. A gente olha para frente, para Deus, e vai seguindo. Um passo de cada vez. Mateus começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. As noites ainda eram difíceis, os pesadelos vinham, e às vezes a vontade de desistir batia forte. Mas toda vez que ele pensava em ir embora, alguém aparecia, um irmão que lhe oferecia um trabalho na padaria da igreja, uma irmã que lhe ensinou a ler a Bíblia, as crianças do coral que, sem saber, o faziam sorrir com seus hinos simples e cheios de fé. Até que uma noite, durante uma reunião de oração, Mateus se ajoelhou no altar. Não tinha palavras bonitas, só um choro que parecia sair da alma. E foi ali, entre irmãos que oravam por ele, que sentiu algo estranho, uma calor no peito, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de cima dele. Quando se levantou, não era mais o mesmo. Não que os problemas tivessem sumido, mas agora ele tinha uma certeza que nunca teve, não estava sozinho. Anos se passaram. Mateus não é mais aquele jovem perdido. Hoje, ele é um dos obreiros da igreja, aquele que sai nas ruas para buscar quem ainda está onde ele já esteve. E toda vez que encontra alguém com os olhos vazios como os seus eram, ele repete as mesmas palavras que Francisca um dia lhe disse. Deus não desistiu de você. E se você não desistir dele, vai ver coisas que nem sonha. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são só curas ou livramentos espetaculares. Às vezes, o maior milagre é uma vida que era pedaços e se torna inteira. Um coração que era cinzas e volta a arder. Uma história que parecia acabada e ganha um novo começo. E assim, a corrente continua. Sem fim. Sem quebra. Porque onde há fé, Deus está agindo. Sempre. Era uma tarde de sábado quando Mateus bateu na porta de um prédio velho no centro da cidade. O cheiro de mofo e a pintura descascada lembravam tanto o lugar onde ele mesmo já tinha morado que sentiu um aperto no peito. Mas dessa vez, não era medo. Era uma certeza, alguém aqui precisa ouvir o que eu tenho para dizer. No terceiro andar, uma voz rouca respondeu ao seu chamamento. Quem é? Sou da Congrega Cristã, irmão. Só queria deixar uma palavra de ânimo. A porta se abriu devagar, e lá estava Rafael, um homem de pouco mais de 30 anos, olhos fundos, barba por fazer e uma camiseta poída. O apartamento era quase vazio, um colchão no chão, algumas latas de cerveja espalhadas, e no canto, uma foto rasgada de uma família que já não existia mais. Não tô afim de religião, não. Rafael cruzou os braços, mas não fechou a porta. Mateus não se abalou. Ele conhecia aquele tom, aquela postura. Já tinha sido assim também. Eu não tô aqui para falar de religião, irmão. Tô aqui para falar de uma coisa que eu também achei que não existia, esperança. Rafael soltou uma risada amarga. Esperança? Eu já tentei de tudo. Reza, promessa, até macumba. Nada adianta. Minha vida é um lixo, e ponto. Mateus olhou para a foto no chão. Aquilo ali é a sua família? O rosto de Rafael endureceu. Era. Minha mulher levou minha filha e sumiu.
Disseram que eu tava destruindo elas. E tá certo. Eu destruo tudo que toco. Mateus se sentou no único banco que tinha no apartamento, como se estivesse em casa. Eu já fui assim. Achava que não merecia nada bom, que Deus tinha me abandonado. Até que um dia, uma irmã da igreja me falou uma coisa que mudou tudo. Rafael coçou a barba, curioso apesar de si mesmo. O quê? Que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste da gente mesmo. Silêncio. O vento batia na janela quebrada, e por um instante, pareceu que até o ar parou. Você acha que dá para consertar uma vida dessa? Rafael apontou para si mesmo, como se seu corpo fosse prova de algo irreparável. Mateus sorriu, não com pena, mas com uma alegria que só quem já esteve no fundo do poço conhece. Não só dá. Eu já vi. Vi gente que estava pior que você, pior que eu, se levantar como nova criatura. Vi família se reunir, vício quebrar, dor virar testemunho. E tudo isso não foi por causa de homem, não. Foi Deus. Foi a força dele na congrega cristã. Rafael balançou a cabeça, incrédulo, mas algo em seus olhos vacilou. E se eu não der conta? Se eu cair de novo? Então você levanta. E se cair outra vez, levanta de novo. Na igreja, ninguém vai te julgar pelo que você foi. Vamos te ajudar a ser quem Deus quer que você seja. Foi aí que Rafael percebeu, aquele homem à sua frente não estava ali por obrigação. Estava ali porque entendia. Porque já tinha chorado as mesmas lágrimas, sentido o mesmo desespero, e mesmo assim, tinha encontrado um caminho. E se eu for lá? Murmurou, como se a ideia fosse absurda demais para ser dita em voz alta. Mateus se levantou e colocou a mão no ombro dele, firme. Então você vai ver que milagre não é só coisa de história, não. É real. É para você. É para hoje. Rafael olhou pela janela, como se esperasse ver algo diferente do cinza de sempre. Mas dessa vez, havia um fio de luz. Não no céu, mas dentro dele. Amanhã eu vou, disse, e a voz não tremia tanto quanto antes. Mateus sorriu, porque sabia, aquela não era só uma promessa. Era o primeiro passo de uma vida que ia começar de novo. E assim, como uma semente plantada em terra árida, algo começou a brotar no coração de Rafael. Não era mágica. Era graça. Era Deus, mais uma vez, estendendo a mão para quem achava que já não tinha mais jeito. Porque na congrega cristã no Brasil, as histórias não terminam. Elas se transformam. E cada vida resgatada se torna um farol para outra alma perdida no escuro. E a corrente continua. Sem fim. Sem quebra. Porque onde há um coração disposto, Deus faz o impossível virar realidade. Sempre. O milagre que não teve fim. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol. As mãos, antes trêmulas, agora seguiam firmes enquanto vestia a camisa limpa que Mateus lhe dera. Ao sair do abrigo da congrega, o cinza da cidade parecia menos pesado. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque seus olhos, finalmente, enxergavam além da névoa. Caminhou até a praça onde, por anos, se sentara a mendigar. Desta vez, porém, não estendeu a mão. Em vez disso, ajoelhou-se no mesmo banco gasto e sussurrou: aqui entrego tudo. Não foram palavras ensaiadas, mas um gemido do coração. E então, como quem retira um véu, sentiu algo se romper dentro de si. Quando se levantou, um homem de terno surrado, que ele jurava nunca ter visto, aproximou-se. Preciso de ajuda no armazém. Pago pelo dia. Você topa? Rafael hesitou, mas a voz que respondeu não era mais a do medo. Topo. Aquela foi a primeira de muitas portas que se abririam nos meses seguintes. O emprego temporário virou efetivo, o quarto alugado, um lar, e as noites vazias, reuniões onde aprendia que a redenção não era um prêmio, mas um caminho. Anos depois, foi Rafael quem estendeu a mão a um jovem encostado na mesma parede onde ele próprio chorara. Eu sei como é achar que não tem saída, disse, enquanto o rapaz olhava seus sapatos poídos com desconfiança. Mas Deus não desiste da gente. Nunca. O jovem não respondeu, mas guardou o cartão com o endereço da congrega. E Rafael sorriu,
porque reconheceu naquele silêncio a mesma semente que um dia germinara nele. Reflexão final. O milagre não foi o emprego, o teto ou até a fé renovada, embora tudo isso fosse parte. O verdadeiro milagre foi Rafael descobrir que, no fundo do poço, Deus não jogava uma corda, mas descia com ele. Porque a graça não nos tira do vale, ela nos ensina a caminhar nele até que, aos poucos, o vale se torne um caminho. Lição de vida. A transformação começa quando paramos de pedir por um mundo diferente e nos deixamos mudar por dentro. As mãos de Deus não nos empurram para frente, elas nos seguram enquanto damos cada passo. E assim, como Rafael, aprendemos, o impossível não é uma barreira, mas um convite para confiar que, onde há um coração disposto, Deus escreve histórias que o mundo chama de sorte, mas o céu sabe que são milagres disfarçados de coragem. E a corrente continua. Sem pressa. Sem fim. Porque toda alma resgatada é uma prova de que, mesmo na noite mais longa, a luz não se apaga, ela esperava por você o tempo todo.